Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Todo mundo acordou aí já, né? Tá todo mundo animadinho, isso aí. Bom, nós estamos no início ainda, né, de uma série de estudos sobre a pessoa de Jesus. Eu sei que na última semana vocês estudaram sobre Jesus ser Deus, o nosso Logos encarnado, né? Alguém poderia dar um resuminho bem brevezinho para a gente poder recapitular aí? Dou-lhe uma, eu posso escolher, fica tranquilo, eu sei quem estava aqui semana passada, né? E aí, o que significa Jesus ser o Logos? Só Jesus é Deus, amém. O que mais? Filho do Deus Altíssimo, o que mais? O que significa ele ser o Logos? Ele é a palavra, ele é o verbo. Isso aí. Ó, a gente vai falar sobre isso aí hoje, hein? Que ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Isso aí. Gente, eu acho que um ponto importantíssimo para nós quando a gente começa a pensar sobre a pessoa de Jesus é que, primeiramente, assim, tudo que a gente tem sobre Jesus para pensar e para refletir a respeito dele é limitado do ponto de vista de quem Deus é. Deus nunca vai se esgotar na maneira como ele se revela para nós. Você concorda comigo? Não tem como a gente esgotar o ser de Deus. Mas uma coisa muito importante e segura que a gente tem que ter é o seguinte: não há como conhecer a Deus se não for por Jesus. Isso é um ponto fundamental. Não adianta a gente pensar que a gente pode, então eu não vou ler os evangelhos, eu não quero ler muito o Novo Testamento, mas eu creio no Deus que eu creio. É o Deus que é, igual a cultura fala, ele é meu amigo, ele é meu parceiro e tudo mais. Não, para a gente conhecer Deus, a gente precisa conhecer Jesus. No primeiro capítulo de João, lá no verso 18, o evangelista vai falar para a gente assim, ó, que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou seja, só se conhece a Deus, porque não há como acessá-lo, o Todo-Poderoso, se não for por meio de Jesus. Certo? E aí, só ajudando os irmãos a recapitularem aí, eu acredito que vocês tiveram muito bem isso na semana passada, mas o que era o Logos, no final das contas? O Logos era uma expressão que era usada no mundo grego para se referir a uma espécie de mentalidade que havia por trás do universo. Então, de onde que se originava a ciência, o conhecimento, o saber, a filosofia? Era desse Logos aí. Qual que é o ponto aqui no que João está querendo dizer para nós? Ele está querendo trazer esse imaginário dos gregos e mostrar que a plenitude da sabedoria, do conhecimento, do saber por trás do universo se fez gente. E hoje a gente vai ver o quê? Vai ver agora algo muito mais profundo ainda, que é o quê? Não somente o conhecimento se fez gente, mas esse Jesus que se encarna, ele é a própria vida. E é o que a gente vai pensar hoje. Amém? Beleza. Lembrando, meus irmãos, fiquem super à vontade para levantar a mão, perguntar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Por favor, meu irmão. Exatamente, né? Não escutamos. Um judeu, né? É esse israelita que se fez gente, é esse Deus que se fez gente que o israelita tem dificuldade de aceitar. Sim. Eles querem ficar com o Deus do Antigo Testamento, mas não é possível mais, né? Exatamente. E o Eliseu, eu acho que um ponto maior ainda que é o seguinte, eles ainda esperam, né? O Messias ainda, né? Eles ainda esperam. E aí, qual que é o ponto aqui? Todo mundo entendeu a colocação do irmão Eliseu? A gente tem o Antigo Testamento, que para os judeus é a Bíblia hebraica. É o único texto que eles possuem. E esse texto ali revela o mesmo Deus. O grande problema é que eles pararam na metade da história, né? Porque para nós que cremos em Jesus, o Novo Testamento revela Deus ali naquilo que ele quis se dar a conhecer de maneira final. Ou seja, se nós queremos conhecer verdadeiramente o Deus do Antigo Testamento, a gente tem que olhar para o Novo para ver como é que Jesus revela ele. Então, na nossa ótica como cristãos, os judeus têm uma visão limitada a respeito de quem Deus é, que apenas se baseia no Antigo Testamento, certo? Agora, pensar sobre a vida é sempre muito curioso, meus irmãos. É sempre muito curioso pensar sobre viver. Você concorda comigo? Viver é algo simples. Viver não é simples não, né? Viver é complexo demais, né?
viver não basta apenas só ter saúde, porque tendo saúde a gente tem um monte de problema agora para administrar com saúde, não é? Mas eu queria colocar umas perguntinhas iniciais para nós aqui. A primeira delas é o seguinte: o que as pessoas costumam buscar quando dizem que querem aproveitar a vida? E aí? Quando alguém fala para você assim, eu quero aproveitar a vida, o que geralmente vem na cabeça aí? Viver sem regra, olha que interessante. O que mais? O que mais? O que mais? Viagens. É isso aí, né? Preencher o vazio, legal. Legal, olha só. Dançar, curtir, né? Exatamente. O que mais? Mais algum? Por que essa frase sempre remete à rebeldia, né? Pois é, né? Interessante, né? Interessante. Eu só ouvi termos rebeldes, né? Às vezes você pode ir para um lugar, para um casamento cristão, sim, e acabar se divertindo, né? Também. Esse aproveitar a vida é aproveitar todos os dias. Legal. Né? O que mais? Tem mais uma perguntinha. Vou ajudar vocês aqui, ó. Segunda opção. Você já conheceu alguém que tinha tudo para ser feliz, mas se sentia vazio? Já tiveram contato com gente assim? Olha só. Várias coisas experimentei para preencher um vazio que estava dentro de mim. Curioso, né? É. Porque se você parar para pensar assim, há no senso comum um entendimento de que ter é sinônimo, é garantias, né? De que a gente vai ser feliz. Se você tiver algumas coisas específicas, se você conquistar, se você tiver poder de compra, se você tiver a melhor casa, se você tiver... um exemplo que eu sempre dou quando eu converso dou aconselhamento para jovens, etc., é que a gente vive num mundo muito estranho hoje, né? Onde a gente gasta tempo assistindo no YouTube a conquista de pessoas que a gente possivelmente nunca vai sentar numa mesa com elas para conversar. Aí a pessoa vai mostrar um vídeo da casa, da mansão que ela comprou e você, nossa, que legal. E a gente está aqui alimentando o nosso entendimento de que, então esse aqui é o segredo da felicidade. Se eu me tornar youtuber, ganhar muito dinheiro, comprar aquela casa, comprar isso aqui, e aí a gente vai cair nisso aqui, né? Exatamente. Legal. Pode comentar mais uma coisa? Nós voltamos ali ao Velho Testamento que fala em Eclesiastes, né? Sim. Correr atrás do vento. Exatamente. Né? Vaidade das vaidades, né? Exatamente. As pessoas procuram sempre alguma coisa para trazer a felicidade no seu interior e elas procuram em coisas físicas, né? Sim. Ou em coisas materiais pelas quais trabalham o tempo todo inteiro até o resto da vida e não conseguem alcançar essa maravilhosa felicidade que está em Cristo. Só que aí tem um ponto importante, meus irmãos. Quero que vocês segurem. Pode falar, Ana. Pode falar. Tem determinadas pessoas que se dizem cristãs e falam assim, porque eu tenho casa, eu sou abençoado. Porque eu tenho um carro, eu sou abençoado. Boa colocação. Você não tem, você não é abençoado. Boa colocação. E né? bem errado pensar assim, tá? Você está em pecado, você não tem fé, você não tem fé. Coisas assim, né? Exatamente, bem boa colocação, Ana. Um ponto importante, meus irmãos, é que assim, a gente está falando aqui, né? O senso comum, por exemplo, já assistiram aquele filme Viver a Vida Doidado? Vivendo a Vida Doidado e tudo mais? E aí você vai ter vários tipos de propostas culturais de que viver a vida, estar plenamente vivo ali, vivendo mesmo profundamente, é você dar vazão às suas paixões, certo? Ou seja, aquilo que você deseja. Tanto que a gente tem hoje, principalmente do século passado para cá, uma mudança na maneira de pensar do mundo. Por quê? Porque hoje a liberdade individualizada, ela é a marca da cultura. Ou seja, cada um faz o que bem quiser, cada um tem o amor que quiser, cada um é senhor sobre si mesmo. Ninguém pode decidir o que você vai fazer ou não, é você que determina seu futuro e tudo mais. Ou seja, a gente tem dado, culturalmente falando, uma autonomia ao indivíduo, onde cada um constrói sua felicidade. Só que o grande problema disso é que felicidade e vida acaba sendo algo subjetivo, né? Porque o que é felicidade para um e felicidade para outro? Se a gente não consegue determinar o que é felicidade, logo parece que não existe felicidade, né? Existe apenas vazão de desejo. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso?
é pensar com os irmãos assim, por que a gente procura isso? Eu não digo os prazeres em si, mas por que a gente tem essa necessidade de buscar um ambiente, um contexto, ações que venham dar para a gente esse senso de vida? Por que a gente só não nasce aqui, cresce e pronto, já estou vivendo a vida? Por que a gente precisa correr atrás de alguma coisa? Era 5 pessoas tão formadas, com 3, 4 diplomas, e com um enriquecimento. Mas tem muitas pessoas aí que tem até mais, fala 4, 5 idiomas, consegue ter seus investimentos na bolsa de valores. O cara tem muita riqueza, ele pertence ao corpo de Cristo. Há muitas pessoas na igreja assim que prosperaram, ok, beleza, mas a bênção nunca vai estar acima do Senhor. Mas Nem as ó, curas eu e acho, meu irmão, milagres. eu acho que a minha pergunta é um pouquinho mais profunda ainda. Pensa aqui, ó. Pega dessa colocação que você fez, mas pensa o seguinte, eu estou amplificando para o ser humano. Por que o ser humano tem essa necessidade de buscar alguma coisa para que, ó, ele possa aproveitar a vida, para que ele esteja vivo de fato mesmo? Por que tem isso na gente? É uma satisfação. Preencher um vazio, legal. Inquietude, gostei. Exato, é um negócio interno na gente, né? Gostei. Legal. Aprovação social, legal. Não sei se a resposta vai estar certa assim, mas acho que a gente tem esse desejo, né, essa necessidade de preencher porque foi nos tirado algo. Legal. Então lá no princípio, quando Deus nos criou, eu creio que não tinha essa necessidade, Perfeito. né, de preencher, porque ali eu estava com a presença de Deus, né, Perfeito. sem o pecado, e aí o pecado trouxe esse vazio, entendeu? Perfeito. Acho que foi mais ou menos isso. Esse é o ponto. E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção no seguinte. A gente tem um tipo de entendimento indireto. O que significa ser indireto? É que não é que você raciocina diretamente para pensar sobre isso, mas indiretamente nas nossas ações e conversas, a gente leva a entender o quê? Que Deus, Ele é uma coisa boa que chegou para nós e que legal, é bom que Ele está comigo. Só que Ele não é fundamental. Ele não é fundamental. Por quê? Porque se Ele fosse fundamental, a gente entenderia, muitas vezes, ou lembraria, melhor dizendo, de qual condição nós fomos tirados, para poder entender o valor que é a vida com o Senhor. Por que eu digo isso? Porque para a gente pensar nessa necessidade de viver, de buscar alegria, plenitude e tudo mais, é porque o pecado está aqui, gente. O ponto fundamental é esse. O pecado está aqui, no mundo. Paulo qualifica os cristãos de Éfeso como: vocês estavam mortos em delitos e pecados nos quais costumavam viver. Aí ele continua dizendo: seguindo a presente ordem deste mundo. Aí ele vai usar um nome estranho para o diabo, mas ele fala assim, ó: o príncipe da potestade do ar, aquele que está atuando nos filhos da desobediência. O que Paulo está querendo dizer? Que todo mundo, sem exceção, todos nós aqui também, tá? Nós estávamos numa condição de morte. E o que é a condição de morte? É viver sem propósito, sem sentido, com vazio. Essa é a condição de morte. E todas as pessoas, sem exceção, a despeito do que elas creem ou não, elas têm esse vazio. Elas têm essa necessidade. Elas estão mortas. E o grande ponto é que somente o Evangelho é capaz de trazer vitalidade do ponto de vista dessa plenitude na vida do ser humano. Certo? Conseguiram pegar? Qual que é o ponto importante aqui? No final das contas, essa nossa busca por vida está baseada em 3 coisas bem interessantes. A primeira delas é: todo mundo está em busca de significado. Todo mundo quer saber quem é. Quem é você? Quando a gente fala de viver, é porque a gente quer ter uma identidade. Por que você vai querer aproveitar a vida? Por que você vai querer gastar a sua vida? Por quê? Porque você quer ser conhecido por algo, por ser alguém, certo? Então todo mundo necessita se identificar.
Estão comigo? Beleza? Segundo ponto, gente. Todo mundo está em busca de prazer. O que satisfaz a gente? Todos nós estamos em busca de prazer, tá? Não limita prazer apenas em conotações sexuais, não é esse o ponto, é prazer, satisfação, sabe? É ter deleite, é você se deleitar, sabe? Vamos dar um exemplo cultural aqui, nas conquistas, na família, no amor, nos amigos, ou seja, todo mundo está em busca de prazer. Você talvez não consiga nem identificar a confusão dos seus desejos hoje, mas você está em busca de alguma coisa que te satisfaça. Isso é um fato. Sim, você pensa na integridade do ser humano, né? Mas com certeza. E por último, que eu acho que é o terceiro importante ponto aqui, é propósito. Por que a gente está aqui? Essas 3 perguntas, quando respondidas, elas dão um senso para nós de plenitude. Se você sabe quem é você, se você tem prazer, e se você tem propósito, sabe para onde você vai, o porquê que você está aqui, etc., isso por si só te dá um senso de plenitude. E no final das contas, o que eu estou querendo dizer? A nossa busca por prazeres, etc., é um anseio por viver de fato, gente. Porque a gente vive em crise de identidade, a gente vive em crises quanto aos nossos prazeres, nossos desejos, e a gente vive em crise quanto ao porquê que a gente está aqui, para onde que a gente está caminhando. E aí o que acontece? Na confusão disso, a gente acaba fazendo o quê? Acaba se prostrando aos ídolos culturais. Porque se a gente não consegue, quando eu falo a gente, eu não estou me referindo a nós como crente só. Eu estou me referindo à humanidade. Se a gente não encontra isso aqui, se a gente vive nessa crise, desses 3 pontos, a gente vai procurar alguma coisa que traga isso para nós. Por quê? Vou pegar uma fala que o Mateus colocou para nós ali, e só simplificar, até trazendo com Eclesiastes aqui, né? É esse senso de eternidade que está dentro da gente, do ser humano, que faz com que a gente sempre deseje algo maior do que nós. Uma maneira simples de pensar é o seguinte: todo mundo necessita de Deus, mas não sabe. Certo? Todo mundo, gente. Até aquelas pessoas mais improváveis que você pensa que acha que nunca vai se converter, você tem que pregar e orar. Já começa por aí para a gente resolver esse problema. Mas elas necessitam de Deus também, por mais que elas não saibam. Por quê? Porque somente Deus consegue trazer as respostas corretas para essas 3 perguntas aqui. Mas se nós não temos Deus, o único Deus verdadeiro para nos prostrarmos, nós nos prostraremos para outra coisa. Não existe ser humano que não adore, tá? Não existe isso. Alguém abre para a gente aí no Salmo 115? Rapidinho. Salmo 115. Salmo 115. A Marta vai ler. Lê para a gente o verso 4. Do verso 4 até o 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Obrigado, minha irmã. Vocês pegaram o que o salmista está querendo dizer? Ele está falando mais ou menos assim, ó. Os ídolos, eles têm a aparência de que estão vivos. Tem olho, tem boca, tem pé, tem mão, tem tudo. Mas eles não estão. Eles não são humanos. Eles não têm vida. Logo, aqueles que adoram a eles se tornam iguais a eles. Ou seja, a adoração aos ídolos vai tirando a nossa humanidade. A gente vai deixando de ser humano, gente. Deixando de ser humano. A cegueira espiritual, tudo que a gente tem aí de corrupção quanto ao pecado na cultura, é resultado da idolatria. E eu não estou falando de idolatria, toma cuidado, tá? Não pense em idolatria como pecado. Não, como pecado católico, né? A gente às vezes pensa que idolatria é pecado de católico. Não, idolatria é pecado de gente.
Se é gente, eu tenho certeza que você já pecou com isso também, porque eu já pequei também. Todos nós estamos sujeitos a eles. Por quê? Porque os ídolos são uma construção do nosso próprio coração. A gente pode tornar toda e qualquer coisa um ídolo. Qualquer coisa. Sua família, seus filhos, seu trabalho, qualquer coisa. Mas existem três ídolos, três categorias, que elas resumem todos os demais. E que vai estar um pouco relacionada com isso aqui, de significado, prazer, propósito. Que são essas aqui, ó. Os ídolos culturais, prestem bem atenção. Sexo. Promete amor e intimidade, mas sem aliança e sacrifício. O Deus da lascívia, da cobiça, da sexualidade é uma marca cultural. Propaganda de TV, filme, tudo que você vê aí fora é coberto de sensualidade e sexualidade. Por quê? Porque tem o intuito de aguçar nossos prazeres, nossos desejos. Muitas pessoas estão se dobradas a esse tipo de ídolo. Por quê? Porque entendem que vão encontrar significado, vão encontrar prazer e vão encontrar propósito se entregando à sua sexualidade. Certo? Segunda categoria. O poder, gente, ele oferece controle e influência, mas ele escraviza pelo medo de perder. Sabe aquela pessoa que quer ter o poder e ela não quer perder o poder? Ela tem medo de perder o poder. Porque o poder dá esse senso de controle. Vou dar um exemplo só, vocês não precisam reverberar externamente para a gente não perder o fio condutor aqui. Mas sabe qual que é o maior contexto hoje onde a gente evidencia essa realidade de poder? Vou dar dois, tá? Igreja e política. Tá bom? A igreja e a política são os dois contextos comuns em que a gente é tentado a ter poder. A gente quer ter poder na igreja porque a gente quer ter controle também. E a gente quer ter poder na política porque a gente quer ter controle também. Só que o grande problema é que isso aqui, das maneiras mais sutis, se apresenta para nós no dia a dia. A gente quer controlar nossa casa, a gente quer controlar nosso trabalho, a gente quer controlar nossos amigos, a gente quer controlar todo mundo. Porque poder dá esse senso de que você é o empoderado, de que você é aquele que é identificado como poderoso. O propósito da sua vida é exercer é construir o seu império e assim por diante. O terceiro ídolo cultural é o do dinheiro. E aqui não tem como negar, gente. Ele ilude a gente com segurança e valor, mas ele nunca satisfaz a gente por completo. O dinheiro, ele é aquela promessa de que se você tiver muito, você vai ter a vida que você sempre sonhou. Não é essa a expressão que a gente usa? Se eu tiver a minha conta cheia, eu vou ter a vida que eu sempre sonhei. Olha que interessante, né? A vida que eu sempre sonhei. A gente já tem um ideal de vida. Sabe o que é isso aí? É estar lá em Dubai, lá, sei lá, num resort, não sei lá se tem, com certeza tem, né? Lá, comendo bem, piscina e tal, podendo fazer o que quiser, a hora que quiser, tirar foto com o Neymar, porque gosta do Neymar, sei lá. Enfim, a gente quer fazer tudo isso por quê? Porque a gente idealizou a vida. E aí qual que é o caminho para isso? Ter dinheiro. Aí sabe o que esse ídolo faz? Ele faz você trabalhar mais do que deve. Ele faz você ignorar as suas demandas da sua vida, como cuidar da sua casa, como servir ao Senhor. E aí você se volta a isso. Olha o que isso aqui pode fazer. Eu dei os três que são o tripé. A trindade da idolatria é essa aqui, gente. Qualquer ídolo que você tenha na sua vida, e Deus livre e guarde isso, mas a gente está sujeito a isso, com toda certeza ele vai esbarrar em algum desses três aqui. Com toda certeza. E aí entra um ponto importante. Nessa nossa introdução aqui, eu espero ter cutucado bastante vocês aí. Onde que Jesus entra no final das contas? E aí você vai talvez lembrar, se você está com o seu livrinho lá, que o texto base para a nossa aula é esse aqui, ó. Após João relatar que Cristo é o Logos que se faz gente, que se encarna, ele vai dizer que esse Deus encarnado, nele estava a vida. A vida estava lá. E aí, fica até estranho a gente reduzir vida somente a prazer, não é? Em Jesus estava só o prazer. Fica estranho, não fica? A ideia de vida aqui é plenitude. Nele estava a realidade que torna a gente pleno. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. O ponto aqui de João é apresentar para nós que Jesus, ele é a plenitude de vida. A vida está nele, por quê? Porque ele é aquele que ilumina todos. Essa metáfora da luz, essa associação que João faz,
é justamente para trazer para nós algo que o Evangelho de João tem como característica, que é o quê? Isso é muito importante para você entender o livro. O Evangelho de João trabalha muito com dualidade. O que significa isso? Trabalha sempre com dois caminhos, sempre com dois pontos opostos. E dois grupos são bem comuns de ocorrer no Evangelho de João. É a vida e a morte, e a luz e as trevas. Sempre que se apresenta a vida, é em contraponto à condição de morte desse mundo. Sempre que se apresenta a luz, é um contraponto em relação às trevas. Mas sabe o que é genial, meus irmãos? Como é que começa o Evangelho de João? No princípio. Isso remete você ao quê? Criação. O que João quer mostrar para nós? Que em Jesus, Deus está refazendo todas as coisas. É como se Jesus fosse o nosso novo Gênesis. Nele tudo começa. E aí já foi colocado aqui no começo da aula, que antes do pecado, ninguém mais estava procurando prazer e teve plenitude de vida nas coisas. Foi o Mateus que falou isso. Por quê? Porque a gente tinha vida com o próprio Deus, estava tudo no lugar. O que o Evangelho está fazendo? Ele está em Jesus, recolocando todas as coisas que estão em desordem no lugar. Inclusive a gente, que está desnorteado por causa do pecado, a encontrar significado, satisfação e propósito nele. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Podemos seguir? Tiago Matos coloca essa citação aqui no início do livro, né? Jesus se revelou a nós dizendo que ele é o caminho que procurávamos, a verdade que tanto buscávamos e a vida que queríamos tanto. É interessante porque, grava uma coisa, a aula é isso aqui, tá? Se a gente parasse aqui hoje era o suficiente. O ponto é olhar para Jesus e entender que assim, ó, como já foi colocado aqui também, qualquer coisa que esteja fora de Jesus é correr atrás do vento, gente. Você não terá as respostas para as inquietações do seu coração atendendo apenas os seus prazeres, encontrando apenas ali o poder nos seus contextos. Isso não vai trazer para você significado, satisfação e propósito. É somente Jesus que traz isso. E aí o objetivo da nossa aula vai ser o quê? Para quem tem um livro, para quem lê o livro em casa, para quem não tem, fica tranquilo também. A gente vai entender como que é essa vida, como que a gente recebe essa vida, e no final das contas, o que isso resulta para a gente como crentes. Tá bom? Seguindo. A gente vai dar uma pincelada nesses argumentos aí, que alguns deles estão no livro que vocês leram, mas outros aqui eu coloquei para a gente poder ter uma amplitude um pouco maior. Então a gente vai tentar trabalhar todos os textos bíblicos aí, tá? Alguém abre para a gente em João, ou melhor, vamos todo mundo junto? Em João capítulo 5, verso 26. João 5, 26. João vai dizer assim para nós: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Qual que é o contexto aqui, gente? Jesus está conversando ali, está dialogando ali e tal, e ele começa a falar sobre a ressurreição. E aí ele vai rememorar algo que no livro de Daniel é colocado sobre o fim dos tempos. Basicamente, Jesus vai dizer o seguinte: como Daniel ensinou, a ressurreição dos mortos marca o fim de tudo. Que Deus está ali ressuscitando os mortos, é o sentido que é o seu juízo, onde ele vai dar vida a todos, ele vai lançar uns no lago de fogo e outros ele vai levar para a redenção. Qual que é o ponto aqui? Ele está mostrando que Jesus, ele é o primogênito de tudo isso. Por ele ser a vida, ele vai ser o primeiro que vai dar o início a esse novo momento da história, esse novo mundo. O que isso significa para nós? Abre parêntese aqui. Significa que, se Jesus ressurgiu dos mortos, nós já estamos no fim dos tempos. Certo? O fim dos tempos não é marcado pelas questões que a gente pensa de Apocalipse lá, que vai acontecer. Não, não. O fim dos tempos já começou quando Cristo saiu da tumba. Certo? Só que qual que é o ponto
positivo para nós quanto a isso. É que o fato de Jesus ter ressuscitado, isso de fato mostra que o que ele disse aqui é real. Ele tem vida em si mesmo. Ou seja, como Deus Todo-Poderoso, que se revela no Pai, no Filho e no Espírito, a vida não é algo que é a parte de Deus. Ou seja, para ter vida, tem que estar em Deus, porque vida só está lá. Quem que deu fôlego de vida para nós? Quem que deu fôlego de vida no início de tudo? O Senhor. Então não há como a gente pensar em vida sem pensar no nosso relacionamento com aquele que é a vida. Certo? Qual que é o ponto, acho que mais gracioso da parte de Deus para nós? É que a vida não é apenas uma dádiva, do sentido de, vamos dar um exemplo aqui mais didático, né? Como se Deus tivesse um tesouro, e dentro desse tesouro tivesse algo chamado vida. Aí ele começa a entregar para as pessoas esse presente. Não é essa a ideia. A ideia é que essa vida, ela foi encarnada. É como se a vida fosse uma entidade, alguém. E ela de fato é, Jesus. Vamos para o texto do capítulo 6. Se você lembra do contexto aqui, capítulo 6, Jesus multiplica os pães lá e alimenta uma multidão. Essa multidão fica alvoroçada por causa dele. Jesus pega um barco, vai para o outro lado, e aí o povo vai atrás de Jesus. Aí eles chegam lá e falam, dá mais pão para a gente. Aí Jesus faz uma advertência contra eles. Pô, vocês só estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem. Só que ele vai falar o que lá no verso 33? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vocês conseguem ver uma semelhança com a mulher samaritana? A água que eu tenho, Senhor, me dá mais dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Me dá mais desse pão, para que eu nunca mais tenha fome. A gente é muito materialista, gente. E assim como essas pessoas aqui, a gente muitas vezes entende que o que Deus tem a nos dar é um fim em si mesmo. Então a gente pensa que a bênção é o que vai garantir a vida, a plenitude de vida. Não é. A bênção é só uma graça de Deus para nós que mostra o quanto Ele é generoso, o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós devemos nos satisfazer nele. A bênção não é um fim em si mesmo. Só que essas pessoas estão encarando a bênção como fim em si mesmo. É quase como se falasse assim, o importante é ter o que comer, acabou. O importante é ter água para matar a sede e não precisar mais ir para o poço pegar água, acabou. Só que aí Jesus faz o quê? Assim como ele faz com a samaritana. Não, você não entendeu nada. Eu sou a água da vida. Ele fala para esses irmãos aqui, para essas pessoas aqui, eu sou o pão que desceu do céu. Qual que é a ideia daqui? É de que essa vida, ela é uma vida que se fez carne, porque a maneira pela qual a gente acessa essa vida, não é por receber alguma coisa à parte de Deus, mas é por receber o próprio Deus. Vou repetir. Essa vida que Deus nos dá, não é algo que a gente recebe longe dele. É, de maneira prática, receber o próprio Deus. Ele, por si só, é a vida. É por isso que a gente precisa de Jesus, e não do que Jesus faz, somente. Consegue perceber a diferença? Às vezes, a gente está preocupado só com o que o Jesus faz e pode fazer, e não com o próprio Jesus. Você já parou para pensar por que Jesus qualifica, lá no Sermão do Monte, os seus discípulos ali como bem-aventurados, só que sempre usando qualidades um tanto quanto estranhas do ponto de vista cultural? Um exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro, todo mundo aqui sabe o que é ser bem-aventurado? As nossas traduções, elas falam que é ser feliz, mas não é somente isso. Ser bem-aventurado não é somente feliz. Mas isso por quê? Porque essa expressão bem-aventurado, no grego, ela não traz para o português uma única palavra que consiga atingir o significado. Não dá para você somente colocar feliz e achar que é a mesma coisa. É feliz, mas mais coisa ainda. Então o bem-aventurado, uma maneira interessante é pensar que é aquele que é o bendito, o abençoado, aquele que tem satisfação, plenitude, é aquele que é íntegro, é aquele que tem o significado para a sua vida. Esse é o bem-aventurado. É aquele que tem prazer no Senhor. Lembra, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. É quase como se ele falasse assim, ó, bem-aventurado aquele que não é conduzido pela autoridade, né, humana, marcada por pecado, não se assenta na mesa de pecadores em si, para ser conduzido por eles e para promover mais pecado, não. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha só. Então, esse bem-aventurado é justamente o que tem a vida, gente. O bem-aventurado é o que tem a vida, porque se ele tem, grava comigo, se nós temos Deus, se nós temos Jesus, que é a vida, a gente tem tudo para ser bem-aventurado. Porque a gente pode ser pobre de espírito, a gente pode chorar, a gente pode ser humilde, misericordioso, a gente pode ter todas as marcas das bem-aventuranças, que não são elas por si só que nos qualificam. É Jesus. Sim. Uhum. Sabe o que é? Sabe o que é? Acho que é até interessante, você me fez pensar aqui, meu irmão, que é o seguinte. E aí, não me entendam mal, tal, que eu vou dizer. Eu concordo com essa fala, mas ao mesmo tempo também é pensar assim, ó. A bem-aventurança e a vida de Deus proporciona para você o seguinte: você pode ser preso, vai dar tudo ruim e você morre. E você morre. Sabe por quê? Porque o ponto nosso é pensar que Deus está aqui apenas para livrar a gente das coisas. Nós temos o Senhor, gente. Esse mundo aqui não é um fim em si mesmo. O que Paulo fala quando ele começa, na carta aos Filipenses, estando preso, sobre a condição dele? Eu não sei o que é melhor, gente. Se aí ficar com Jesus logo, ou então estar com vocês aqui para poder servir vocês. Porque é o seguinte, o viver é Cristo, tá? Mas o morrer é lucro. Entenderam? Então, quando a gente tem a vida de Deus em nós, meu irmão, o dia mal é apenas o dia mal. É apenas o dia mal. A gente vai seguir e seja o que Deus quiser, literalmente. Tem uma expressão que fala assim, todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? É verdade, é verdade. É quase aquela eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, sabe? Ai, Jesus tem que voltar logo. Não volta não, tem que casar primeiro. Eu tenho que casar, não é? Já ouviram isso? Jesus volta logo, não volta não, tem que fazer tal coisa. Por quê? E assim, ó, não se martirizem, não se sintam maus assim por causa disso. É natural isso, gente. A gente tem a nossa humanidade aqui, é natural, e Deus não fica com raiva de você por causa disso, tá? Só que é importante que isso não seja um anseio real que esteja acima da sua vida com o Senhor. Porque ter os nossos anseios aqui humanos é natural. O problema é quando a gente coloca eles de maneira crucial, do tipo, não, mas é sério, Senhor, se eu não casar antes, não me leva não. Aí não dá, né? Aí é complicado. Mas, vocês estão comigo aqui? Eu estou querendo só trazer para os irmãos assim, Jesus qualifica ele como a vida e fala sobre a plenitude que a gente tem e tudo mais nele. Só que eu estou querendo trazer para vocês como é que isso se aplica na prática para nós. Porque quando Jesus, lá no capítulo 10, aí vira a página agora aí, lá no capítulo 10 de João, ele está falando sobre ele como pastor, ele como aquele que protege, que guarda, que conduz seu rebanho. E ele cria um paralelo com o quê? Com o ladrão. E quem é o ladrão? Que vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, a gente aplica a Satanás, no nosso senso comum aqui, mas no texto, primordialmente, são os líderes religiosos. Jesus está criando um paralelo entre os líderes religiosos que deveriam pastorear, conduzir e liderar o povo, eles estão ali só para roubar, matar e destruir. Já Jesus, ele se apresenta como esse mestre real que vem nos pastorear. Só que o que é interessante, isso aqui é até um cumprimento de uma profecia de Zacarias, onde Zacarias faz um juízo sobre o povo de Israel, dizendo que os seus governantes não estavam pastoreando, e que seria necessário que o próprio Deus viesse para pastorear seu povo. Então é como se Jesus estivesse falando assim, ó, eu estou querendo que vocês entendam que eu aqui entre vocês é o cumprimento da profecia de Zacarias. O próprio Deus veio pastorear o seu povo.
E aí Jesus se qualifica como pastor. Nesse momento, meus irmãos, ele vai dizer algo muito importante, que ele vai falar assim, ó, verso 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou seja, essa vida que se encarnou, que é Jesus, ele é a vida, e que nós devemos desejar ter essa vida, ou seja, ter o próprio Jesus como nosso, não é algo que a gente tem que se matar aqui e o que sobrar fica com Jesus. Não, Jesus dá. Ele quer dar em abundância essa vida aqui. Essa vida é um presente da graça de Deus para nós. Jesus quer isso. E é muito importante que você saiba disso. Porque às vezes, nas dificuldades da nossa vida, a gente levanta muitos pontos, né? Essa vida é muito difícil. Eu queria viver mesmo. Isso é o nosso coração muitas vezes falando mais alto do que o nosso entendimento mesmo daquilo que é a realidade, né? Mas o ponto é que, se a nossa vida está difícil, é porque talvez não são as circunstâncias que são um problema. É a gente que não encontrou contentamento. E sem contentamento, a circunstância vai sempre abalar você. Grava uma coisa. Circunstância, gente, é um negócio complicado. Sabe por quê? Causa problema, vai embora e a gente fica com problema. Circunstância faz isso. Ela aparece. Se é circunstancial, não é para sempre, concorda? Ela aparece. Ela vai gerar alguma coisa em você. E aí você vai lá e vai ficar com esse problema depois. O grande ponto é que a gente não controla o que a gente sente nas circunstâncias. Concorda comigo? O que a gente sente é involuntário, não é? Acontece o dia mal, a gente perde um ente querido, a gente perde um emprego, tem um problema em casa, uma discussão com os filhos, uma discussão no casamento, um problema na igreja, são circunstâncias. A gente vai se sentir magoado, chateado, com raiva, com ódio, sente, tá? É pecado, é isso. A gente sente essas coisas. O problema não está em sentir. O problema está em o que você faz com o que você sente. O que você faz com isso? Com essa reação? Você pega ela depois e faz o quê? Ela é determinante ou ela é algo que você contrapõe com a palavra de Deus? Quem busca alimentar e ter contentamento em Jesus é aquela pessoa que sempre vai ter um caminho de retorno, de resposta para os movimentos do nosso coração que são pecaminosos. Então, quando a gente fala sobre ter a vida, não é ter a garantia de que vai ter a vida eterna, passaporte para o céu. É isso? É. Mas mais do que isso, é já aprender a viver essa vida do futuro hoje. Aqui e agora. Qual que é a graça disso? É que Deus quer em Cristo Jesus conceder de maneira abundante isso para nós. Tem de sobra para todo mundo. Amém? Amém. Beleza? Olha só. Já ouviram falar dessa... não pega lá, né? Por causa da tela. Tá vendo ali a quarta linha? Zoe. Essa expressão, Zoe, é uma expressão que ela também é traduzida como vida. Ela aparece 35 vezes no Evangelho de João. É uma palavra grega, tá? E a ideia é que ela é essa vida que está em Jesus. Aí você vai falar assim, beleza, mas por que isso é importante? Porque tem uma outra palavrinha no grego que se remete à vida, que é bios. Que tem muito mais a ver com a vida física mesmo em si, aqui, a vitalidade, você está vivo. Os órgãos estão funcionando aí, você está respirando. Essa palavrinha bios é que é usada para esse tipo de vida. Todo mundo aqui está vivo, certo? Todo mundo aqui está bios. É essa vida que a gente tem. Agora, zoe é uma vida diferente. No grego, a expressão é zoe aionios, que junto significa vida eterna. O que significa esse zoe? Qual que é a diferença de um para o outro na prática? Será que é somente palavra por palavra? Obviamente, o contexto que vai determinar, mas a ideia é que essa vida é a vida da plenitude futura. É a vida que Deus tem planejada para nós, que a gente canta e canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É a vida sem pecado, gente. É a vida de Apocalipse 20, sabe? 21. Não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter pecado, não vai ter tristeza. É essa vida, é a vida plena. É a vida do Éden lá. Antes do pecado, viver com Deus, para Deus, com os relacionamentos alinhados, com o relacionamento com Deus, relacionamento com o mundo, está tudo no lugar. É tudo bom, não tem coisa ruim.
E aí faz um exercício bem rápido aqui, ó. Vamos fazer um exercício legal aqui? Eu vou ter que fazer comigo, tá? Fecha o olho todo mundo aí. Rapidinho. Agora tenta imaginar a vida que você tem hoje, só que sem pecado. Vê o que muda aí. Lembra dos conflitos em casa. Vai lembrando das dificuldades no trabalho aí. Vai lembrando dos problemas familiares, das circunstâncias que às vezes tem na hora de estudar, de planejar, de igreja. Pensa aí, tudo que é ruim. Pensa na igreja agora. Pensa nas dificuldades da igreja. Pensa nas dificuldades com os irmãos da igreja. Vai pensando. Agora pensa aí. Pensa nos seus planos, seus sonhos. Você quer dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus pais. Você quer dar uma vida melhor para seu casamento e tudo mais. Pensa aí. A grande questão, meus irmãos, é que esse nosso anseio por essas coisas só vai ser no fim. Pode abrir o olho. Só vai ser no fim. Porque, por mais que a gente tenha todos esses anseios aqui, eu incentivo que a gente lute para ter sempre uma vida melhor aqui. A gente tem que estar consciente de que Zoe, vida plena, em todos os sentidos, e aí tem uma outra palavrinha hebraica que ajuda, que é shalom, que é a paz. Não somente a paz como ausência de conflito, mas a paz como plenitude. Eu não sei se você sabe, mas quando um hebreu entrava em uma tenda e dizia Shalom Adonai, paz do Senhor, a ideia não é somente assim, da contextualização aqui, salve, tudo bem? E aí, como vai? Não é somente isso. Mas é um tipo de palavra de bênção. Assim, ó, que essa paz, que significa plenitude, harmonia, integridade, ausência de conflito, ausência de maldade, tudo aquilo que é negativo não estando ali, esse tipo de realidade é o que compõe a paz de Deus. Só que essas expressões, esses anseios, eles só vão encontrar sua totalidade quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez aqui, e definitivamente. Mas por que a gente ainda assim precisa da vida de Deus? Porque a igreja verdadeira, que crê no Cordeiro de Deus, que é salva, que é redimida, ela já antecipa esse tipo de vida no hoje, mesmo que como uma introdução do que vai ser no final. Como que acontece isso? Quando a gente vive como bem-aventurado. É quando a gente tem a oportunidade de bater, revidar, a gente dá outra face. É quando tem o caos à nossa volta e a gente é pacificador. É quando as pessoas promovem ódio, a gente promove afeto, amor, serviço, cuidado, misericórdia, graça. Essas marcas são marcas desse mundo? Não, né? São marcas do reino de Deus. Logo, se a gente começa a praticar isso no aqui e agora, a gente está antecipando. E olha que interessante, a gente já começa a ser um testemunho da obra de Deus que já começou. Do Cristo que surgiu dos mortos, que é o primogênito, que trouxe a vida para nós. Essa nossa vida, à medida que mais pessoas vão se convertendo, essa vida vai se expandindo. E o que a gente tem no final? A gente tem o reino de Deus crescendo e a gente antecipando cada vez mais o retorno de Jesus. Que quando ele voltar, aí não vai ser a gente que vai resolver o problema aqui. E grava isso, tá? Não é a missão da igreja resolver o problema do mundo, tá? Não é. A gente está aqui para falar de quem vai resolver. Esse é o ponto. A gente fala sobre Jesus, ele que vai resolver. Mas ele vai resolver. E esse que é a garantia para nós. E do porquê que a gente tem que, vamos dizer assim, se dedicar em viver essa vida aqui no hoje, no aqui e agora. E aí eu coloquei aqui, que no final das contas, o que é a vida eterna no aqui e agora? Vamos lá para o capítulo 17. Jesus está nos finalmente ali, vai ser entregue na mão de Roma. E ele vai fazer agora a sua oração sacerdotal. Ele vai orar pelos discípulos e também por nós. No início dessa oração ele fala assim, ó: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está falando, ó, você deu autoridade para o filho. O filho tem o poder de conceder vida para quem ele quiser. Olha só. E aí ele vai falar aqui, ó: e esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste.
Olha que interessante. Se alguém perguntar para você o que é vida eterna, a gente responde como? Ah, é a vida sem fim. Ah, é a vida que tal, para sempre. Só que qual que é o ponto? Jesus, ele fala para nós com uma qualidade diferente, né? O que é vida eterna aqui e agora? É conhecer a Deus e conhecer Jesus. Por quê? Porque Ele é a vida. Como é que a gente vive a vida verdadeiramente se não for conhecendo o Senhor? A vida, gente, não é um... Lembra que eu falei? Não é aquele baú do tesouro no final do arco-íris que a gente pega, guarda o passaporte assim, escrito Irmão Eliseu, cadeira 2 do Reino Celestial, né? Casa 2. Né? Então, por mais que a vida eterna nos garanta no final estar com o Senhor, ela já começa aqui. Ela já começa agora. E o que vai ser a eternidade? Se não viver plenamente em relacionamento com Deus. Não é? Viver em relacionamento com o Senhor. A gente vive com o Senhor hoje pela mediação do Espírito, né? No novo céu e na nova terra a gente vai ter o Cordeiro no trono. Não vai precisar de sol, né? Óbvio que isso é uma maneira poética e simbólica de falar, mas quando João fala em Apocalipse, não haverá sol, porque Deus vai iluminar toda a criação, é dizendo que assim, a presença de Deus vai ser evidente em tudo. Aqui a gente precisa, se a gente está ruim, né, das pernas, pecado bate a porta, a gente não domina, aí briga com o marido, briga com os filhos, aí não consegue sentir a presença de Deus legal, né? Deus está aqui, mas a gente não sente por causa dos nossos pecados. No novo céu e na nova terra a gente vai ter Deus sempre presente, consciente, isso vai estar claro para nós. Só que a gente precisa já, não vou dizer como fosse uma troca, mas exercitar isso hoje. Viver isso hoje por várias razões, mas a principal delas é por quê? É porque você foi salvo justamente para isso. Você foi salvo para encontrar seu contentamento no Senhor, sua identidade no Senhor, seu prazer no Senhor, e assim sucessivamente. Amém? Comentário, gente? Nenhum? Pode falar. Nós conhecemos ao Senhor Jesus, que é o pão da vida, né? Sim. Alimento, né? Nós precisamos entender que a partir do momento que temos o encontro, precisamos prosseguir, né? Precisamos ter o nosso momento de relacionamento com Ele, né? Uma igreja saudável, uma família saudável, é de pessoas também saudáveis, né? Então, assim como deve buscar no coletivo, no individual também é necessário. Se a pessoa não se alimenta, muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, como foi citado aí, questão de sentimentos, que é o bios ou psique, né? Que fala sobre sentimentos, sobre alguma coisa que você adquire para você ter a felicidade, mas você não busca justamente aquele que é o centro de todas as coisas. Porque quando você se aproxima de Cristo, a pessoa que já é nascida do Espírito, ele passa por algumas dificuldades, ele é protegido e ele é livrado, por quê? A partir do momento que você perde um ente querido, você está sofrendo naquele momento. Mas se você buscar a pessoa do Senhor Jesus, que Ele é que sofreu todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todo o sentimento humano. E ali naquele exato momento, como diz Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a pessoa passa a ter um entendimento. Já vi muitas pessoas chorando por a perda do filho, e com o passar do tempo, volta de uma forma segura, firme, e podendo até dar uma palavra no velório do filho, dizendo assim que está confiante, o filho está salvo, e que o fim da nossa vida é justamente esse, né? Exatamente. Mas ele venceu a morte, Sim. nos dando uma vida eterna. Esse texto que você citou, Mateus 11, né? É muito interessante porque a gente olha para o texto assim, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O grande ponto ali da passagem é falar sobre descanso, mas a forma como o descanso ocorrerá, ela está muito sutil no texto. E aprendam de mim. Descanso, gente, verdadeiro na vida do crente, é no relacionamento de discipulado com Jesus. Exatamente. É seguindo Ele como mestre.
Não é necessariamente assim, eu sento numa cadeira e Deus vem e pum, descanso, paz. Não, não, não. É viver com Jesus. A ideia do jugo, o jugo era uma expressão no primeiro século justamente para a Torá, para o ensino, para o Antigo Testamento. O jugo colocado é a maneira pela qual nós conduzimos a boiada lá, não é? Lembra do jugo aqui? Que fica nos bois? Só que a ideia não é chamar os discípulos de Jesus de boi, tá? Mas a ideia é dizer que eles são agora conduzidos por um ensino diferente. Porque tomai sobre vós o meu jugo. O que significa isso? O jugo está sobre Jesus de alguma forma também. Ele conduz isso com a gente, ele caminha com a gente nesse processo, certo? Mas é muito interessante, esse texto foi bem colocado, por quê? Porque descanso para a alma não é orar a Deus e viver de maneira passiva. Não existe isso na Bíblia, gente. Todo descanso que a gente busca do Senhor, toda a paz que a gente busca do Senhor, ela implica na nossa responsabilidade de segui-lo. Porque é no relacionamento com Ele que a gente recebe paz, descanso, conforto, direcionamento e assim sucessivamente. Seguimos. Olha só. Jesus veio para nos dar a vida Zoe, que é essa vida plena, a vida eterna, ou melhor dizendo, uma vida plena que satisfaz, certo? Mas aí tem um ponto curioso aqui. Se você ler o livro em casa, você tem essa frase aqui, não tem, ó? Dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus, Blaise Pascal. Esse cara foi um matemático, teólogo, filósofo, etc. Aí. Pergunta, o que vocês acham dessa frase? Hã? Né? Tanto o tamanho de Deus, né, pela plenitude de Deus, quanto o tamanho da necessidade, né, que nós temos. Sim, sim, perfeito, legal. O que mais? Quer falar, Ana? Tá aí pensando assim. E aí? Vocês falam muito pouco. Você dá oportunidade para falar, a galera fica... Bora. Você concorda com a frase? Concordo. Por quê? Concordo. Kai, eu penso muito igual o Mateus, né? Que a gente busca, mas a nossa essência está lá no Éden. Aham, perfeito. Né? Mas você só começa a conhecer esse tamanho de Deus que Deus tem na sua vida quando você começa a entender, eu estou falando no meu caso, tá? Quando você começa a entender o seu chamado. Porque aí Deus fala assim, uns são para pastores, outros para cantores, outros para professores, outros não sei. Mas até o momento que você se converte, conhece a Cristo, e até o momento que você caminha para achar esse seu chamado, você fica buscando essa essência. Sim. Aí quando você realmente entende que Deus quer você nesse caminho, aí você entra em conflito com a sua carne, né? Aí você fala, putz, mas eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso conviver com as pessoas. E nem todas as pessoas são pacificadoras. Verdade. Nem todas as pessoas são dorama. Nem todas as pessoas são, sabe, coração, sei lá. Isso aí. E você tem que conciliar tudo isso com a sua família, com o seu trabalho, com a linha vermelha. E você tem que continuar no seu chamado. Né? Aí, quando você começa a entender o tamanho de Deus na sua vida, você começa a abrir mão de certas coisas. Né? Eu falo isso muito por mim. Eu tive que abrir mão de uma coisa e que ninguém entende. Ninguém entende. Putz, por quê? Normalmente as pessoas chegam e pensam, não, gente, é porque eu estou indo para esse caminho. Porque eu entendi que o tamanho de Deus na minha vida é esse caminho e não esse. Perfeito, legal. Pode. Cadê a sonoplastia? Quando eu leio a frase, parece que... Como é que eu posso explicar o que está na minha cabeça? Quando eu leio as Escrituras, eu vejo um Paulo que diz que nós estamos em Cristo. Sim. E o próprio Cristo diz que nós somos como ramos enxertados nele. E aí, quando eu leio essa frase, parece que o caminho é inverso. Parece que dentro de nós tem algo que é do tamanho de Deus, quando, na verdade, Deus
nós estamos em Deus, e não Deus se amolda ao nosso tamanho, ou a esse vazio que tem em nós, sabe? Sim, entendi. Eu quero Vamos ver se lá. alguém. Eu tava querendo se alguém vai falar mais. Eu quero problematizar vocês mesmo. Não, eu tô com um problema essa era a agora. ideia. Eu tô com um Pode problema falar, agora na minha Mateus. cabeça. Pode falar. Aí eu dou muito. A gente vai até 11h30, né? 11h30, tá? Então, bora lá, seminarista, bora lá. Vai lá. Eu compreendi, mas eu acho que essa frase aí, tá? Agora veio o peso lá, seminarista. Nada a ver, gente. Acho que essa frase aí se encaixa em alguém que não conheceu a Jesus, não tem esse relacionamento, né? Porque nós somos preenchidos por Deus, pelo conhecimento que Jesus traz de Deus, e nós não temos esse vazio. Eu acho que, assim, né, dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus, mas nós acabamos de ver que se nós tivermos esse relacionamento com Jesus, se nós tivermos esse conhecimento, né, dessa vida, Zoe, nós somos preenchidos por completo. Então, Calma, segura. Pode falar, minha irmã? Já foi. A cota já deu. Bora. Eu vejo assim, você falou que ele é um matemático, né? E esse vazio só pode ser preenchido por Deus, não necessariamente que essa pessoa, nem todos nós temos, todo mundo tem a Cristo, né? Nós temos entendimento de sermos privilegiados por sermos preenchidos por Ele, mas no mundo não. Então tem pessoas aí perdidas no mundo que tem um vazio tão grande que nada é um conjunto que só vai ser preenchido por esse, entendeu? Então, eu acho que é muito mais generalizado do que especificamente do crente. Ele não está falando do cristão, ele está falando do mundo, do povo Sim, em geral. a Ideia ideia é isso mesmo. Calma, ó. Eu vou tirar a cerimônia porque a gente não tem muito tempo. Qual que é o ponto importante aqui? Aonde eu quero chegar? Eu entendo, e aí vou tentar ser bem assim, não quero ser arrogante, tá? Eu entendo a ideia, mas eu acho ela problemática. Eu vou dizer por quê. Porque Deus não é tampa-buraco. Deus não é tampa-buraco. A Escritura nunca diz que Deus vai preencher você. Ela diz que vai fazer você de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a gente tem que tomar cuidado, porque lembra que eu falei no começo? Deus, às vezes, para nós é algo bom que a gente traz e coloca aqui. Que bom que Ele está comigo. Aí agora eu tenho as outras questões aqui, mas Deus está aqui. Só que não é esse o ponto. O Evangelho é uma mensagem de ressignificação. Você crê em Jesus e você se torna uma nova criatura. É esse o fenômeno da conversão, né? É o cara que assassinava cristãos, ele se torna agora profeta para as nações, pregador de nações. Paulo. De tantos exemplos que a gente poderia dar. Então a minha dificuldade é por quê? Porque no próprio Evangelho de João, gente, Cristo não tampa buraco, ele faz de novo. Eu coloquei aqui, tá? João 3, de 3 a 6, o que é necessário para adentrar a vida eterna? Nascer de novo, nascer da água do Espírito. João 1, verso 12, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nasceram de Deus. Ou seja, essa ideia do nascimento, de se tornar novo, é a mensagem do Evangelho. Como é que a gente recebe isso? João 6, 47 mostra para nós que quem crê tem essa vida eterna. É por meio da fé. É crendo em Jesus. Mas olha que interessante. Lá no capítulo 6, a gente vai ter aquela linguagem bem estranha, bem canibalesca. Essa palavra existe, né? Canibalesca. Pensa aí. Aquele comer da minha carne e beber do meu sangue. Pensa o pastor chegar aqui. Pensa eu, o Guilherme, a gente pregando aqui, meus irmãos, quem comer da minha carne, beber. Jesus fala isso para a multidão, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Antes que vocês sejam rápidos de pensar que Jesus está falando de ceia, ele não está falando de ceia do Senhor ali, tá? Ele não está falando. Dá para se dizer que é um tema inicial sobre o que o Novo Testamento vai desenvolver sobre a ceia? Sim. Só que não dá para dizer que o objetivo de Jesus é falar sobre ceia, tá? É bem diferente.
Mas ele está falando de uma dimensão de intimidade e de crença para com Deus, que vamos pensar aqui, ó. Qual que é o contexto do capítulo 6? Vamos lá, rapidinho? Acho que dá tempo. Capítulo 6. Jesus, ele dá pão, como eu falei no começo. O pessoal está com fome, se afasta, Jesus vai embora, eles vão atrás de Jesus para ter mais pão. Aí Jesus começa a falar, vocês estão entendendo errado. Moisés alimentou lá vocês, tudo mais assim, mas o pão que desceu do céu hoje é outro. É um pão que desceu do céu que tem vida em si mesmo, sou eu. É como se Jesus estivesse fazendo um paralelo assim, ó. Não tem um maná do deserto? Lembra do maná? Jesus é o nosso maná. A gente precisa dele. Só que não é uma dimensão física aqui. É numa dimensão existencial. É ter uma vida agora totalmente remodelada, porque a gente tem Jesus como alimento. É nesse contexto que ele usa essa metáfora do comer e beber do sangue dele. Porque é como se ele dissesse assim, ó, os meus discípulos, aqueles que creem em mim, eles são tão íntimos de mim, mas tão íntimos. A relação que os meus discípulos têm comigo é tão profunda, que é como se eles estivessem comendo, como se eu fosse alimento espiritual para a vida deles. E o que o alimento faz, gente? Ele entra no seu sangue, ele faz parte de você. É dizer que crer em Jesus implica isso. Se eu creio em Jesus, eu me aproprio agora da vida de Jesus. Sabe quem é que traduziu isso de maneira bem simples? Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora nesse corpo, eu vivo pela fé daquele que se entregou em meu lugar. Olha o que Paulo está falando. A gente às vezes não entende a dimensão profunda disso. Ele está falando o que a Juliana colocou aqui. Estar unido a Jesus é essa dimensão misteriosa de que a gente se alimenta. É o próprio Cristo que dá vitalidade para a nossa vida espiritual, gente. Não existe vida espiritual sem Jesus genuína. Não tem como. Não venha pensar que Jesus, e aqui é uma aplicação interessante, Jesus não é só uma porta de entrada, tá? Jesus é a porta, mas ele também falou que ele é o caminho, mas ele também falou que ele é o alfa e o ômega, ele está no final. Jesus é tudo. Ou seja, a vida que é Jesus é o que a gente precisa para ter vida eterna, mas para viver a vida eterna, para não cair. Por que um bom batista que tem boa doutrina mesmo, que estuda a Bíblia direitinho, sabe que a gente não perde salvação? Amém? Ninguém perde salvação. Por quê? Porque a salvação é garantida por Jesus, que é a vida. Se você está nele, acabou. Está entendendo? Aí alguém que levanta, mas então, que sempre tem aquela resposta, né? Mas então eu vou sair pecando agora, já que eu estou garantido mesmo. Então você não entendeu nada. Porque quem tem a vida eterna genuína, tem a vida eterna genuína. Não é apenas a garantia, é a vida por si só. Isso implica em você também vencer seus pecados. Mas olha que legal, lá no verso 35, ele vai falar assim, ó. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha essa ideia da vitalidade aqui, ó, se alimentar de Deus. Verso 51, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A ideia aqui, no final das contas, é o quê? É Jesus colocando que a carne que ele vai entregar, o sangue que ele vai entregar, é o Calvário. O capítulo 6 está apontando para o capítulo 19, gente. A morte de Jesus. Porque é ali que ele entrega seu corpo e que a gente se alimenta dele pela fé. Entenderam? Essa temática toda é a temática que a gente chama na doutrina cristã de união com Cristo. Que é a expressão que a Juliana colocou, que Paulo usa muitas vezes, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa doutrina, ela é uma das doutrinas mais belas, assim, e eu incentivo muito vocês estudarem ela, assim. Porque ela, nada mais nada menos, explica que, se nós estamos unidos a Jesus pela fé, nessa relação sobrenatural em que Ele é o nosso alimento, a gente se alimenta dEle, como se a gente fosse um só, isso significa que tudo que Cristo tem, nós temos. Se Ele é o justo, nós somos justos. Se Ele reina, nós reinamos. Se Ele tem vida, nós temos vida. Se Ele ressurgiu, nós iremos ressurgir. Se Ele venceu a morte, nós também vencemos, porque nós estamos nele. Vamos lá em João 14, rapidinho. Esse não estava no script, mas eu lembrei aqui. Olha que interessante. João 14.
Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugares. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vou dar uma explicação básica aqui. Se não resolver muito hoje, a gente fica para uma próxima oportunidade aí. A gente olha para esse texto e pensa que Jesus está prometendo a Coab celestial, né? Onde vai ter lá lugarzinho para todo mundo lá assim. E a ideia não é essa, tá? Cristo não está falando de casa literalmente. Casa mesmo, parede. Ele não está falando disso. Ele está se referindo ao momento em que ele voltará da cruz. Da cruz. Por quê? Porque o contexto aqui é, Jesus falou para os discípulos que ele vai embora. Os discípulos estão tristes por causa disso. E ele fala: não se turbe o coração de vocês. Não se entristeçam. Por quê? Qual que é o problema? É um problema de presença. Ou seja, eles não vão ter mais a presença de Jesus. E a ausência dele está gerando insegurança, medo e tudo mais. O que Jesus faz? Ele diz o seguinte, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. A expressão na casa de meu pai, ela só aparece uma segunda vez no Evangelho de João. Sabe aonde? No capítulo 2. Vocês lembram o que acontece lá? Jesus pega uma chibata desse tamanho assim, chega lá e fala assim, vocês estão fazendo da casa de meu pai o quê? Ou seja, a casa de meu pai aqui no Evangelho de João é o templo. Estão comigo? O templo lá de Israel. O que o templo simbolizava, gente? A presença de Deus. Você vai realizar seus sacrifícios, você vai lá, aonde que Deus está? Em Jerusalém, no templo. Era isso que estava no entendimento do povo lá. Logo, quando ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas, ele está querendo dizer que o que ele vai realizar vai criar uma dimensão muito mais profunda de estar na presença de Deus. Algo que não precisa mais do templo para isso. Lembra que ele fala do templo? Destruam isso aqui, eu vou construir em quanto? Em 3 dias. E aí João fala que ele estava se referindo ao quê? A ele mesmo. Então é como se ele dissesse que a casa que ele está preparando, ou vamos mudar a expressão, o local da presença de Deus que ele está preparando é ele mesmo. Olha o que o texto vai dizer. Coloca isso no seu entendimento, olha o que o texto diz. Vou preparar-lhes lugar. Verso 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para onde? Para mim. Eu não vou levar vocês, voltarei e levarei vocês para a casa do Pai. Ele não poderia falar isso aqui? Não, eu levarei vocês para mim. Para que, onde eu estiver, vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. E aí mostra essa união agora com Jesus. Então assim, qual que é a aplicação aqui? A gente já tem a presença de Deus completa hoje para nós? Não, nós não temos. Mas nós temos o Espírito de Cristo, que proporciona para nós agora uma comunhão com Jesus, que por mais que Jesus se ausente fisicamente aqui conosco, nós ainda assim desfrutamos da presença de Deus. Logo, isso aqui é a mensagem de consolo para os apóstolos. Não se preocupem. Eu vou no Calvário proporcionar agora um novo momento em que vocês não vão depender mais de locais. Vocês terão a minha presença pelo Espírito. Só que olha que legal, meus irmãos. Aqui no verso 14, quer ver, onde é que está esse texto agora que eu não vou lembrar mais? Verso 20 do capítulo 14 aqui. Olha só. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Vou repetir. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Ele está colocando aqui que agora, na nova aliança, depois do Calvário, da morte e ressurreição, a vida que nós esperamos é a vida em Deus e com Deus. Aí vem um ponto importante. Deus está em nós, e nós estamos em Deus. Como que isso acontece? Pergunta para Jesus. Tá? Porque esse é um movimento sobrenatural do Evangelho aqui. Mas qual que é a certeza que a gente tem? É que Deus se faz presente agora de maneira final. Nós temos essa vida conosco aqui. Amém? Como é que a gente termina a aula, gente? O mundo não pode lhe dar o que você está buscando. Só Jesus Cristo nos dá vida plena. Só Ele. Coloquei 3 aplicações importantes para nós aqui. Primeira, Jesus dá verdadeiro significado à vida. Lembra da identidade? Quem sou eu? Jesus te diz quem é você. Jesus te diz, você é a nova criatura nele.
Só Ele revela quem somos de verdade e Ele nos faz novos nele. Segundo, Jesus é o prazer que realmente satisfaz. Só Jesus sacia a sede do coração, gente. Só Ele. Só Ele. Não tem mais ninguém que possa saciar isso. Qualquer outra pessoa, local ou coisa que a gente coloque a nossa garantia de prazer, vai chegar uma hora que vai esgotar. A gente vai querer outra coisa. Jesus não. Se a gente está em Jesus, a gente tem plenitude de satisfação. E por último, Jesus dá propósito eterno à nossa existência. Viver é crescer em conhecer o Senhor, frutificando em seu nome, glorificando em todas as coisas. Lembra lá do que é plenitude de vida? Ter significado, ter prazer, ter propósito, saber quem você é, saber o que satisfaz você e saber qual que é, por que você está aqui. Tudo isso a gente encontra em Jesus. Porque Ele é a vida. Amém? Amém. Dúvidas, meus irmãos? Comentários? Reverberações? Pode falar. A frase do matemático, né? Matemático, filósofo é uma pessoa muito culta. Aí eu vou juntar as duas falas, que se você não entende o seu chamado, não entende que você está aqui para servir como cristão, você não vai alcançar aquele cara que é matemático, que é filósofo, que tem todo o conhecimento de cultura e que ele vai se questionar quem é Deus. Aí você humildemente chega e fala assim, ó, esse é Deus. Aí ele, em cima da matemática, do conhecimento que ele tem, ele faz a reflexão dele e consegue concluir que realmente a essência do ser humano, essa busca do ser humano é que a gente busca a Deus. Então nós temos dois tipos de pessoa aí. No final das contas, porque se você como cristão, você não sabe o seu caminho, você não vai praticar o ID. Você não vai alcançar as pessoas. Verdade. Só que só tem um ponto fundamental aí. Eu concordo com você, só que só tem um ponto fundamental, que é o seguinte: para que isso ocorra, é necessário que Deus esteja no meio. Não existe movimento da nossa parte de convencimento sozinho, de entendimento sozinho, tal. É um movimento sobrenatural. Oi? É impossível. É um movimento sobrenatural. Tem a nossa responsabilidade. Isso é, a gente tem que pensar, tem que refletir, tem que buscar. Porém, quem faz a faísca para o fogo queimar mesmo é o Espírito de Deus, entendeu? É o Espírito de Deus. É por isso. Sozinho não. Não, é por isso que a gente costuma falar, né? A gente só joga aquela sementinha. Exato, mas quem faz, perfeito. É o Espírito Santo. Exatamente. O nosso papel é testemunhar, pregar. É isso. Às vezes você passa pela vida da pessoa uma única vez. Aí uma outra pessoa vem e passa novamente. Aí outra vem e passa novamente. Aí aquela pessoa fica com aquelas 3 sementinhas, aí o Espírito Santo faz o conjunto. Né? Isso aí, perfeito. Isso aí. Amém? Amém. Amém mesmo? Então tá jóia, gente. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Que Ele possa abençoar a nossa vida aí e na continuidade dos nossos estudos. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua imensa graça, pelo Teu favor. Obrigado porque o Senhor é bom e nos dá o privilégio de se reunir aqui para poder aprender a Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por essa igreja, por nós, pelos meus irmãos queridos aqui. Nós rogamos para que o Senhor aprofunde o nosso conhecimento a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. E que hoje nós saímos daqui conscientes de que nele, que é a vida, nós temos a plenitude de vida que buscamos e que muitas vezes insistimos em buscar nas coisas criadas desse mundo, que são boas, mas que nunca irão conceder a nós a plenitude que nosso coração anseia. Que em Jesus Cristo, pela fé, nós possamos nos apropriar disso e desfrutar dessa santa comunhão com o nosso Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo, nos santifique, nos preparem também no restante desse dia, para que logo mais à noite nós estejamos aqui para adorar ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, como Teu povo, como Teus servos, ó Pai. Rogamos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até uma próxima, viu?